Fala, parceiro, seja bem-vindo a mais um Parceiro Cast, o podcast conecta você às melhores práticas, tendências e novidades do mercado de climatização e de energia solar. Hoje, a pauta cobrindo dois assuntos super importantes, a utilização de treinamento como estratégia de marketing, ou seja, capacitação e marketing para impulsionar o crescimento e o motor da empresa. Não é isso, Clepa? Pô, é isso aí. Bom, primeiro agradecer aí o nosso convidado, o Bachur, dizer que o Rafa, o Bruno e eu estamos muito contentes aqui com a sua presença. E todo mundo já tem visto, né, que a Dias tem invadido o Brasil com treinamentos, cursos, seja presencial, seja online. Então é muito importante para nós a gente manter, né, muito ativo, né, esse relacionamento próximo, né? Então, agradecer. Temos também, como a nossa tradição, um presente. Ó, ganhei. Finalmente ganhou. Enfim, pô, achei que não ia ganhar nunca isso aqui, pô. Seja muito bem-vindo, Bachur. Obrigado, Aí gente. Cadê a aguinha? Quem tá com a aguinha? Deixa eu ver ele. Deixa eu ser daqui. Aqui, ó. Ó, que lindo, ó. Fazer brinde. Marketing é tudo, né, Bachur? Não tem como, né? Como Por diria na favor, China, aqui. Gambei. Gambei. Por favor. Mais chinês que brasileiro. Quer que eu ponha? Obrigado. Põe ali. Personalizado. Bom, coloca aqui na Edu, frente, segunda a vez você marquinha. está aqui nos visitando, mostra a importância do marketing para nós, né? Como a Dias, a gente vai falar um pouquinho aí do que a gente preparou ao longo de 2025, que teve mudanças em relação a 2024, mudanças na estratégia dos treinamentos, muito em cima dos clientes que a gente está conhecendo cada vez melhor. Pois Falamos aí de marketing de hiperpersonalização no episódio 7.7 e a gente usa na prática aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que a gente está sempre mudando, Bachur? Porque nós Dias é somos... movimento. Está em movimento. nós estamos em É movimento. movimento, A gente é um organismo, né? É isso. Você já viu um organismo que não muda? Nem o que está morto não muda. Já parou pra pensar? É verdade. Porque você sai de uma matéria para outra matéria. Uma decomposição, ou seja, cara, até o morto muda. É isso. Não tem o que fazer. Que macabro, hein? É macabro, mas Edu, é verdade. Deve ter alguma coisa. Aqui não está escrito filosofia. Ah, desculpa, vamos mudar o tema. Cara, obrigado por estar mais uma Obrigado. vez aqui. Fazendo um ano de casa. É mesmo, né? 1º de abril, Um parece ano, mentira. Parece mentira. Como você Fez tem um visto ano. isso? Acho que Vamos mudar a pauta. aliás, é constante movimento, né? Não, mas Movimento. perguntando isso, o que você viu da transformação do marketing da Dias em um ano? Cara, foi... Quando eu entrei, tinha 4 pessoas. Das 4 pessoas, hoje tem uma daquelas 4 quando eu entrei. Não, 2, né? Você também. Aí eu. Exato. E hoje, eu comecei, eu lembro que na primeira semana eu comecei com marketing, na segunda semana veio expansão, na terceira semana veio relacionamento. Pô, esses caras me enganaram, né? E hoje nós somos em 20 pessoas. E a gente deve fechar o ano com aproximadamente 27, 28 pessoas. A gente está com outras posições, a gente tem um trabalho de campo que é muito forte. Então, Odu, eu vejo que hoje a gente é mais estratégico, a gente consegue ter uma força junto à sociedade muito significativa. A gente trouxe uma coisa que vocês plantaram há 2 ou 3 anos atrás, da Onda Laranja, a gente conseguiu materializar esse ano de uma forma muito incisiva. É até engraçado, onde a gente vai os laranjinha. Ontem a gente tem um evento para essa semana e ontem uma pessoa me perguntou, nós vamos com que roupa? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida que vai ser laranja? E aonde você vai, as né? pessoas já Eu nos tô de localizam. preto Tá falando do Gente, evento vai de trocar? hoje? O evento de hoje. Não, porque ele tá indo de preto. Mas ele vai mudar. Ele vai mudar. Está em vai- movimento, Rafa. Achei até Tá em estranho. movimento. Está em movimento, ele vai mudar. Tá certo. Então, assim, agora o mais Mas interessante... é da Dias, viu? É da Dias. É porque você precisa ter pluralidade, né? Exatamente. Você precisa estar nos ambientes se adaptando. Para Exato, eu tô até de calça hoje, olha que milagre. Nossa, isso é um milagre. Que bom, gente, usem mais calça. Mas você enxerga uma mudança não só externa, mas interna? Como você vê essa questão? Porque a gente vai falar hoje muito de treinamento. Sim. Mas a gente só treina, a gente só vai para a rua quando a gente internamente, dentro da empresa, também se ajusta. E o que você viu nesse ano? Eu vi que no começo, vamos falar nos 3 primeiros meses, quando eu estava ainda fazendo diagnóstico, o marketing era um departamento. Hoje não existe mais um departamento. Hoje a empresa
é marketing. Humanidade. Hoje as pessoas já ganharam voz. Então elas vão para as redes sociais, elas vestem a camisa, elas estão nos lugares. E isso é o grande segredo para uma empresa quando ela quer evoluir como marca. Porque uma coisa é você falando só de você. Outra coisa são as pessoas falando da marca. E o marketing ele é muito grande para ficar preso num departamento de 7, 8, 10, 20 pessoas. Ele precisa estar lá na moça do telefone, ele precisa estar lá no chat na hora que responde, ele precisa estar lá no diretor quando ele está falando de alguma coisa. Então é algo muito maior do que só. Então hoje eu vejo que dentro da empresa a gente conseguiu construir um negócio onde as pessoas se sentem parte do marketing. Elas são o marketing. Então não é mais o departamento, a empresa virou marketing. Cara, isso é um ganho gigantesco. Né? Acho que a gente teve uma mudança de cultura muito grande como organização, como empresa como um todo, né? Não só em marketing. Eu até Exatamente. faria um comentário que assim, a gente sempre teve uma veia muito forte de marketing, né? Mas as entregas talvez um pouco mais tímida. Mas a grande mudança, fora o que você colocou, o branding está sendo muito bem feito, né? Então, quando você vê uma caneta laranja, você lembra da Dias. Então, estou dando um exemplo idiota, mas o branding que está sendo construído é algo muito valioso. Acho que a gente Eu até lembro quando o Edu começou, falou, tá, Edu, tá aqui o novo brand, dá uma olhada aí, o que você acha, qual que é a tua opinião, lembra disso? Ele nem... Olha, não, você tava deu... já... A gente já estava mudando a marca. A gente fechou com ele em março. Falou, não falou, ó, tá o material do brand, vê o que você acha. Mas eu começo de abrir, vai estudando. Vai estudando, é verdade, vai estudando. Vai estudando, vê o que você acha. É verdade. Mas você sabe que foi muito bom, porque quando eu entrei, no dia 1º de abril do ano passado... Já tinha o plano, né? Eu já sabia. Plano, né? Mas porque todas as gravações das entrevistas para fazer o estudo da marca, elas estavam disponíveis. Então eu assisti todas as gravações. Eu fui falar com pessoas para fazer o meu onboard, eu já sabia quem era quem e quais eram os desafios. Que legal. Então Essa acelerou ajuda, muito, né? ajudou muito. É A gente conseguiu entregar um plano de trabalho com 30 dias. A gente conseguiu fazer todo um trabalho de rebranding envolvendo toda a cadeia do setor em 3, 4 meses. Né? E eu acho que isso acelerou muito o nosso processo. Não, ele achou tão bom o processo que ele usa o episódio 1 para o onboarding de fornecedor, de colaborador. Aquela nossa gravação? Ele que deu a ideia. Isso? Ele que deu a ideia. Essa eu não sabia. Todo fornecedor, por exemplo, vou contratar uma agência nova, vou fazer um trabalho com a assessoria de imprensa, que a gente contratou tem pouco tempo. Falou, eu preciso fazer uma entrevista com os meninos para entender qual é o posicionamento da marca, qual é o objetivo de vocês. Estou te mandando o link do episódio 1 do Parceiro Cast, assista que vocês vão entender. Cara, ganhei assim... Meia hora, uma hora. E eu também, né? Você também, né? É porque a agenda não é fácil, né? Imagina conciliar a agenda de 3. Nossa, não é um negócio fácil. Com tanto de treinamento que a gente faz no Brasil inteiro, com tanto de evento, com as agendas do dia a dia que a gente tem. Então não é simples conciliar a agenda. Mas conta pra nós aí um pouquinho, Edu. A gente tem essa pegada de treinamento e nesse último ano a gente já investigou um pouco mais sobre o nosso cliente. Conta um pouco dessa experiência. Quando eu entrei o ano passado, a gente já tinha o cronograma 100% montado. Né? E foi um ano que foram realizados 140 treinamentos e eventos da marca. Nossa, tão pouco. Tão pouco. E aí eu cheguei e já tinha realizado, sei lá, uns 20 mais ou menos. E a gente começou a entender um pouco mais sobre, cara, qual que é a melhor forma de desenvolver esses caras. Né? A gente fala muito do nosso propósito, né? De desenvolver o parceiro, o sucesso dele é o nosso sucesso. Então como que a gente faz o sucesso dele ser maior e mais personalizado? E aí, antes de desenhar os treinamentos desse ano, a gente entendeu o que aconteceu ano passado e fomos fazer uma pesquisa. E uma pesquisa estratificada, com margem de erro, com base científica. Então, a gente fez 2 pesquisas, uma para o ar, né, para o segmento do ar-condicionado, e outra para o segmento da energia solar. Então, a gente teve aí, cara... É uma para o ar, uma para o solar. Ficou só o ponto ar. Ficou só o ponto ar. E aí vem a pegada da marca, né? Então, foram pesquisas que nos embasaram como nós iríamos ajudar esse nosso parceiro, o integrador, o instalador, a conquistar o sucesso dele. E dali, com base nessa pesquisa, a gente entendeu o comportamento de cada um. Essa pesquisa a gente apresentou para a indústria, tanto do ar quanto do solar. Todos eles se conheceram. E a gente conseguiu desenhar um planejamento personalizado. No 7.7 a gente falou sobre hiperpersonalização. Porque na verdade você tem vários perfis de parceiros que trabalham com qualquer empresa. Não é só nossa. Acho que isso replica para todo mundo. Até quem está aqui nos ouvindo e assistindo, você está lidando muitas vezes, o nosso público lida mais com os clientes finais deles. Mas ao mesmo tempo ele também lida com diferentes personas,
personalidades. Então, tem momento que você vai na parte de refrigeração, vender um VRF, é um perfil. O residencial pequeno no ar é outro, o médio é outro, no solar é a mesma coisa, né? Uma venda, cada um é um. Então, a comunicação e a forma de apresentar tem que ser personalizada, né? E é legal ele falar isso, porque assim, ó, o ano passado a gente estava fazendo uma quantidade de treinamentos, tanto para o integrador como para o instalador, muito semelhante ali no sentido de modelo. Quando a gente fez a pesquisa, a gente entendeu que o integrador ele tem uma adesão a um formato de treinamento diferente do treinamento do instalador. E a gente às vezes estava batendo cabeça ali em alguns treinamentos, cara, tá faltando público, como é que a gente faz para aumentar? Depois da pesquisa a gente teve algumas respostas. É hora que a gente fala de respostas baseadas em dado, mas isso também é comportamento, a gente muda o comportamento, né? Mas, por exemplo, o treinamento do instalador a gente faz à noite. Começa às 18h30, 19 horas, termina 21h30, mais ou menos, 22 horas. O treinamento com o integrador, ele começa às 2 da tarde. Às vezes até online, né? Às vezes até online. 60% dos caras preferem o treinamento online do que presencial. Ah, quer dizer que eu não vou fazer treinamento presencial? Não, só que eu vou também, mas eu vou dosar. Precisa atender os 40%. Eu vou precisar atender os 40%. Né? Já com o instalador, a participação do online é bem diferente. É muito mais presencial. Né? Então, e na pesquisa também a gente entendeu que precisa fazer outros tipos de treinamento, né? Não só técnico, assim como a gente fez lá no Experience com o Rubinho, né? Foi. Mas olha que legal, Rafa. O Rubinho foi quanto tempo? Rubinho, 2022. Em 2022... Moçada, ele foi o primeiro 3 anos. Né? Ele deveria ser o segundo. Por que o primeiro? Foi. Putz, muito boa a piada. Mas foi em 2022 já. Que não tinha... 3 anos. Mas fala aí, a gente entendeu, né? Mas olha só, em 2022, vocês já previam algo que só na pesquisa que a gente fez agora em 2024. Pois é. Visionários. Visionário. Né? E foi um baita evento. Aliás, foi muito rápido e foi muito bom. Um evento de um dia inteiro, com temas diversos, onde vocês abordaram técnico, abordaram gestão, abordaram motivação, liderança. Foi conhecimentos gerais, Conhecimentos gerais. E é um modelo de treinamento que a gente vai aplicar esse ano. Esse ano serão 5 treinamentos desse modo. Não, e diga-se de passagem, o Rubinho foi um cara espetacular. Você é parceiro que nós assistiu, tá no YouTube. Tá gravado, tá muito bom. Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. Não deixe de escutar, que a história dele é legal. Verdade. Tá lá, né? Tá lá. Tá lá. E não morre, porque tá eterno. Tudo vai pra internet é eterno. É eterno. E esse é o cuidado. Uma vez na rede não sai. Igual então, mas esse é um dos cuidados, né? O Nissin que o diga, né? O senhor fala. Quando a gente faz comunicação, a gente fala, vamos ajustar, mas tudo que você fez é uma sequência, está registrado. Então, quando a gente faz mudanças, ela deixa traços, né? E esse é o cuidado de fazer comunicação, né? Então, é isso, né? Então, por exemplo, quando a gente definiu mensagens, valores, parceria, experiência, intensidade, quando a gente viu cor, quando viu logo, viu eventos, tudo isso tem que ter uma continuidade, até do que já veio, né? Por exemplo, a gente fala experiência tem a ver com quase 60 anos também. Exato. Tem a ver com treinamento. Experiência é treinamento. Com viagens. Com viagens. Visitas. Tipo, nós temos hoje time, a gente tem pessoas que viajam o Brasil inteiro. Vai lá na porta do nosso cliente, vai lá atender. Às vezes a gente tem instalador que não tem Isso escritório. É intenso, hein? Isso é intenso, cara. A gente atende aonde? A gente atende em café, a gente atende no almoço, a gente atende... Na casa do cliente. Muitas vezes estão na casa, vem cá que eu vou para o cara na almoço. moto, no meio da rua, vamos aqui, vamos te atender. Então, assim, é intensidade, né? Fala muito de quem nós somos e como a gente conduz esse projeto, esse propósito. E quais são as grandes mudanças, assim, dos treinamentos? Tá. Vamos pegar o treinamento na pauta do podcast como estratégia de marketing. Legal. O que a gente fez? Primeiro a gente entendeu quantos % a gente tinha de cada tipo de comportamento, tanto de instalador quanto de integrador. Sim. Por exemplo, então o cara, se ele gosta mais do online, se ele gosta do treinamento mais à noite, se ele gosta do treinamento mais de manhã, se ele quer um conteúdo mais técnico, se ele quer um conteúdo mais de gestão, então a gente foi entender isso. Depois que a gente entendeu isso, a gente concentrou isso em percentuais. Então hoje a gente tem treinamento, que é o treinamento para o técnico. Então a gente está falando que é o que a gente de instalação. São 140 ano passado. Exatamente. Né? Aí vai trazer bastante produto, conhecimento né? de produto. De produto. Estamos falando de produto. O técnico é produto. Exatamente. A gente tem o treinamento que a gente está falando para o cara sobre gestão.
Isso é muito importante. Entendeu? Quanto maior gestão, mais venda, mais parceria, mais relacionamento e mais sustentabilidade do negócio. Ou seja, o sucesso do parceiro... É o nosso Nosso sucesso. sucesso. É levar o propósito a sério. Gestão é do empreendedor. Empreendedor. Então Que vai lá, ter agora, esse mês. Agora, esse mês acontece o primeiro aqui em São Paulo. Já agora Que dia é? no dia 12. 12/4. É o primeiro em São Paulo. Uma outra coisa que a gente combinou, que também foi muito legal. Os primeiros a gente vai fazer em ambientes controlados. Próximo da gente, pra gente ver as oportunidades de melhoria. Já pode falar quem é um convidado ou não? Claro que pode. Então solta aí, solta. Bom, a gente tem esse primeiro é com a Itachi, inclusive, como patrocinadores. Então aí a gente contratou uma escola de negócio que nós vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre finanças e vamos falar sobre gestão de equipe. Excelente. Tá? Então são 3 temas. Aí você vai falar, pô, vocês não vão falar de instalação, pô, a Itachi que tá lá como patrocinador. Cara, a Itachi comprou junto com a gente, como os outros parceiros também compraram essa ideia. Claro. Então nós vamos falar sobre como melhorar a gestão do negócio dele. A única coisa que a gente não fala é de ar-condicionado. Edu, Exato. tá aparecendo Mas você está uns- falando sem falar, você fala. Ou Né? de energia Deixa eu solar. só- Rapaz, que vai quando ele pros coça a dois cabeça, só uma. É. Quando ele coça a cabeça, sabe o que significa? Eu tô com Vai uma vir, ideia. vai vir, vai Vai vir. vir. Time de marketing, Anota prepara. aí, papel, caneta Prepara. e Não, vambora. eu não quero bagunçar o podcast, mas acho que legal, quando é um time quando a gente vai falar do treinamento empreendedor, será que a gente não tem que colocar ele na caixinha do movimento laranja? A gente conecta ele com o movimento laranja? Vamos anotar isso. Pode. Sei lá, eu pensei Boa aqui, ideia. sabe? Porque Mas o que é o movimento tem- laranja? Acho que vamos explicar um deixa pouco ele aqui terminar também. os 5. Por isso que eu falei, deixa eu fazer parênteses, a gente vai e vem, eu vou anotar. Vamos falar do movimento Boa. laranja. Tem anotação, vocês viram como é que funciona aqui? É assim, entendeu? A gente constrói ao vivo desse jeito. Eles Vai não lá. viram a nossa reunião de segunda ainda. O que acontece? Toda segunda-feira, 9 horas da manhã, tem reunião Tiro nosso porrada de quadro. bomba, né? Louco. A gente se diverte. Vai lá. Então, muito. empreendedor. Empreendedor, o treinamento técnico que a gente faz. A gente retomamos os experience. Pergunta. Ah. Quantos treinamentos técnicos serão esse ano? Você já tem o número aí, não? Tenho. Quanto? São 120 treinamentos Um técnicos. pouquinho a menos que ano passado, que a gente Porque tem aumentou outros, os né? demais. Exato. Isso só com ar-condicionado. O Clepa queria abrir uma agência de viagem. Eu falei, não, dá uma segurada que eu tô com muita coisa já. Não, mas Mas pode. Pode fazer um Orange sociedade. Travel chama. Dudu, volta pro track. Então, treinamento empreendedor. Treinamento empreendedor. Empreendedor vai ser rapidinho, só pra gente explorar esse tema. O primeiro agora em São Paulo, Isso. o dia inteiro, num sábado. Ele acontece no sábado o dia inteiro e encerra com o almoço churrasco. Falar em gestão, né? Falar Só em gestão. Tá Só bom? gestão. Então, das 9 às 15 horas. Então, é um modelo que a gente quer testar. E ele funcionando, a gente deve fazer mais uns 8 treinamentos rodando no Brasil. Legal. Já com cidades mapeadas e com parceiros também já pré-definidos. Ah, legal. Funcionou, a gente está com bons feedbacks, ajustamos para os próximos, aí tem outras cidades que a gente vai fazer esse treinamento. Boa. Bacana. Depois do Cara. empreendedor vem qual? Vem o Experience. Experience. Cara, o Experience a gente vai resgatar o que já foi feito pela marca em 2022, que foi Bacana. feito 2 em um único É ano. verdade, foi feito. E assim, o feedback que a gente colheu do pessoal foi muito positivo. Então, o que a gente está juntando no Experience? Aspectos técnicos, motivacionais, gestão Conhecimentos e gerais, né? liderança. Ou seja, vários aspectos. Tinha 4 no marketing, tá? Então a gente espera muito melhor do que foi. É. Vamos pro número, sabe quantos eventos Eu acho que te esse organizou ano a Dias Eu sei, vai eu sei, tô fazer? brincando. Quantos? 250, porque a gente aumentou mais 10 depois do nosso planejamento. E depois da minha ligação de ontem, você sabe que tem mais, né? Eu sei. Edu, no Experience a gente colocou um mágico, foi muito legal. Cara, Não sei se você Eu lembra? lembro, ele sangrou. eu vi o Ele vídeo. sangrou, ele errou, lembra? Ele errou a sangrou? mágica, Não, sangrou. isso eu não vi, cara. Eu saí mais cedo, Passa o telefone eu fui pra pra uma viagem. Não contratar ele. Então, o Experience No vai primeiro, replicar. você sabe que no primeiro Experience o Bruno teve que sair no meio para uma viagem. Foi mesmo. A E gente no se segundo despediu. eu fui para uma viagem É. e não vi o mágico. A gente se despediu. Tchau, eu não Então acompanhei, vamos lá, então. falamos do empreendedor, falamos do experience, e depois vem Técnico, falando do técnico. E tem um que é muito legal, que é o Masterclass. o Masterclass. Cara, o Na Masterclass. imersão? O Masterclass é a pegada do Experience, só que para menos pessoas. É algo intenso, é algo específico que a gente vai fazer. É mais educacional, é mais né? educacional. Ele é de fato um evento de 2 dias É de formação de mesmo. formação né? do empreendedor. É o empreendedor plus. É uma Entendi. pegada que o cara vai ficar com a gente 2 dias, nós vamos fazer um trabalho muito legal e profissionalizar esse cara ainda mais. E aí, É o sucesso dele. provavelmente a gente vai comunicar com as
parceiros que têm uma estrutura, nada contra, mas alguém que já tem uma estrutura mais formada. Sim, é um né? perfil de uma pessoa que já está mais uma loja. Exatamente, mais estruturado, ele tem uma equipe. Como a gente consegue ajudar esse cara a performar mais? Melhorar a performance dele. Até de porque novo, as dores dele têm a ver com isso. Ele já tem Exato. estrutura, ele já tem uma governança. Então não é desmerecer quem não tem, é porque ele está em outro tipo de estrutura Não, mas organizacional. É outra dor, comentei sobre é outra dor, cada um tem a sua. Conhecer o cliente e colocar essas aplicações para cada perfil. Exatamente, né? exatamente. Então, tomara que a gente chegue que todos possam entrar no Masterclass. Né? Exatamente. Essa é a nossa proposta. Então, um parceiro que não está na estrutura, não está no critério do convite, vamos torcer para ele estar ano que vem. Quem sabe um dia a gente faz o treinamento para o ar e para o solar, solar para o ar. Isso a gente não está fazendo. Exatamente. Então falta esse, hein? E é um gap. O que a gente faz, que é muito legal... Né? por exemplo, De formação. É verdade. É uma Precisamos coisa. começar a pôr na esteira isso. todo treinamento que a gente faz para um ou para outro, a gente abre vagas para uma quantidade de clientes do outro segmento. Ah, é verdade. A gente faz, então, por exemplo, tem treinamento técnico do ar-condicionado. A gente convida, óbvio que 90% é do segmento do ar, 10% a gente convida do outro segmento, do solar. É bom. Para gerar essa interação. E até porque tem um negócio muito por a legal. sementinha, pelo menos, né? Tem um outro negócio muito legal, porque gera network entre eles, gera negócio. Sim, Eles lead, trocam geração de muito lead. clientes, a gente tenta fazer Eles isso. trocam clientes. A pizzada também, não ia a pizzada, não é para isso? E aí a gente Calma tem... aí, não estamos a pizza. Caramba. Até o porco. É que a gente criou o evento que a gente está chamando de Fest. Tudo que ele tem uma pegada muito mais de relacionamento e de comemoração. A imersão é o Masterclass. A imersão... Não, a imersão é com solar. É treinamento. É treinamento. Ah, tá, a imersão solar. Tá. Então, no solar, a gente está chamando de imersão, que é a forma que o nosso público conhece. Entendi. O Neto Entendeu? tem feito algumas dessas, né? O Neto começou, fez o primeiro em Ribeirão Preto, foi um sucesso. Foi um sucesso. E já acontece o segundo agora, também em São Paulo. Mais uma vez aquilo que a gente falou. Matriz. Na matriz, controlável, porque a gente está fazendo as melhorias. Né? Então, cada vez que a gente faz é melhoria. Cara, é PDCA, Como né? é que a gente faz a melhoria? Conta pra galera. Qual é o nome da reunião? CEO. A gente trouxe Do livro. Vocês falaram do Clube do Livro no último podcast? falamos. Cara, o Clube do Livro foi muito legal porque força cada vez mais a gente melhorar a nossa gestão, sair da inércia. Vamos ver quem está com hábitos atômicos Sil. aqui. Que é o próximo livro, né? Não, é o atual. É o atual. É o atual. É esse, é o atual. É isso, então Masterclass já falamos, depois tem o Fest, né? Não, tem o online, a gente vai fazer treinamento tem online, que a gente tem não um fez muito online. ano passado. né? Não fez muito, acho que foi pouquíssimos online. Aliás, a gente fez, a gente tem feito bastante o mês já. passado né? a gente fez 3 treinamentos por dia junto com a Enphase. Eu não me recordo a quantidade de público, integradores que também não lembro. participaram, mas foi assim, everyday treinamento. Em Phase é everyday, por isso, americano, é isso? Hot dog. Esse ano a gente eu fechei uma parceria com um grupo que o Neto conduz, que é o nosso embaixador, e toda quarta-feira a gente vai fazer o treinamento online para os nossos integradores. Toda quarta-feira das 18 às 20 horas. Bacana, hein? Esse eu não estava sabendo desse. acho. Com quem que é a parceria? É um grupo de integradores que a gente tem e legal. a gente vai juntar esses grupos. E no final vai ter sorteio de animal. vouchers. Animal. Então eu estou trazendo de uma audiência que existe, levando uma outra audiência com conteúdos de qualidade. E tem também o Dias Viagem, que eu estava falando. Tem sim. viagem para a Alemanha, viagem para a São as China, campanhas. viagem de navio. São as campanhas. Então tem a Dias Travel também. Não é uma agência. Orange Travel. Mas Gostei desse batizado. Mas é a parte de experiência, né? É a experiência. É a experiência. Aliás, eu fico muito feliz que eu vejo às vezes alguns outros players do mercado seguindo a nossa linha. Então cada vez mais Mas a gente melhor vê. você ser copiado do que copiar. A gente sempre fala isso. Exato. Então tá tudo bem. Teve uma pessoa que perguntou, pô, mas vocês vão contar do pouquinho do que vocês estão fazendo? Eu falei, cara, Informação tá aí. entre executar, existe uma caminhada. O vale é muito O grande. vale é muito grande. Tem uma caminhada de um ano que a gente está trabalhando para chegar onde a gente chegou aqui. Verdade. E tem mais 55 anos que foram construídos a marca para chegar aonde chegou aqui agora. Não, e esse ano já é você tudo tem diferente, o ano que vem já está planejando diferente. Eu já estou fazendo o programa no ano que vem. E outra, a inclusive. gente também está comunicando com o nosso público, para eles entenderem a nossa estratégia. Então vale mais comunicar com o nosso público, deixar Exato. de como a gente está escutando. Que ótimo. Ele já sabe o que a gente faz. E isso é bom, porque Tá tudo bem. quanto mais pessoas
pensarem no instalador e no integrador ali com o projeto, nosso, é melhorar a nossa cadeia. Não, e outra, da mesma forma, quando a gente está fazendo eventos, treinamentos, a gente não tem uma visão egoísta, a gente quer que a pessoa melhore e cresça. Exato. E é isso, é para o bem do segmento. Por quê? É uma concorrência bem treinada, né? Então, até para pessoas que não estão fazendo, ter um concorrente dele bem formado quer dizer que ele vai precificar. Eu acho que um dos grandes problemas do mercado de qualquer um, que tem que abordar muito nos treinamentos, é pricing, precificação, rentabilidade para o negócio. Eu acho que o parceiro tem que ter muito conhecimento disso. Porque às vezes a guerra de preço que a gente fala dos mercados vem da falta de treinamento. Treinamento e conhecimento, né? Porque as pessoas têm que fazer a conta que às vezes não é simplesmente, deixa eu ver aqui, eu vou vender por esse porque meu concorrente vende esse. Tá bom, mas qual é o custo da sua empresa? Né? Então a gente precisa abrir bem essas discussões. Masterclass neles. Masterclass neles. Mas em cima do que ele está falando, 30% dos instaladores têm dificuldade de precificação de produto, de serviço. Os outros 70 não sabem o que tem. Exatamente. Mas olha o que ele falou. É verdade. E agora outro dado, 25% dos nossos pesquisados não fazem controle financeiro. Então. Entendeu? Muita coisa, e talvez os que fazem, não fazem adequadamente. E aí você pensar, às vezes a gente pensa quem é teu público-alvo? Cara, você sempre tem uma quantidade percentual de público que às vezes você não está conseguindo atingir. Sem dúvida. Assim, é crucial que aconteça o treinamento, o desenvolvimento desse cara. E você matou tudo, acho que é isso. Inclusive dá um corte, isso que ele falou, dá um belo de um corte. Dá um corte. Porque é verdade. O cara tem essa dificuldade dele saber. Às vezes ele acha que sabe. E no mercado de solar, que nós estamos falando de quantos anos? Do 8 anos? Sim, o segmento no Brasil começou mesmo em 2012, mas a arrancagem mesmo do segmento, de verdade, em 2018, começou 2019 e 20. Aí veio uma pandemia. Não, mas a questão do solar, como é o ar, mas talvez o solar é mais perceptível, é a questão também de mostrar qualidade. Porque quando a gente faz treinamento técnico, não é uma imposição, mas a gente tem que mostrar que a preocupação pela qualidade vem do que vai acontecer de pós-venda, o que vai acontecer no futuro. Então, isso a gente tem que fazer. E a precificação também, porque às vezes vira uma guerra de preço, então eles forçam cada vez mais os distribuidores em relação a preço, porque o mercado não está precificando bem. Então, quando você não começa a precificar bem, você vai querendo cada vez mais fazer guerra de preço entre vocês, entre os fornecedores, entre o fabricante. Aí vira um efeito dominó. A cadeia toda perde. E nem o cliente final ganha. Porque ele vai ganhar, às vezes, uma instalação de um concorrente seu mal feita. Às vezes ele vai ganhar uma instalação sem garantia. Às vezes seu concorrente vai sair do mercado. O setor fica mal falado. Né? Então a gente não pode desanimar nunca de falar, treinamento não dá resultado. Ele dá. A gente tem que pensar em médio e longo prazo aqui. O último episódio era treinar, treinar e treinar. Todo dia. Não tem gente... Começa primeiro interno. Começa interno, é isso mesmo. Depois você treina externo. A gente... Acho que o podcast também é um meio de comunicação é um meio de educação. Forte. Totalmente. Quando a gente fala e não pode terminar, então a gente tem que ser recorrente aqui. Antigamente, em marketing, a gente falava sobre comunicar. A estratégia, tudo que a gente falava de marketing era só comunicação. Hoje, com a teoria da comunicação mudou, né? Porque antigamente falava emissor, meio, receptor. Não existe isso mais. É emissor, meio, receptor, mas você tem a volta do receptor. A comunicação, ela ficou cíclica. Então, assim, não é mais só comunicar, é comunicar e educar. Então, você quer falar alguma coisa do seu produto, quer falar alguma coisa do seu serviço, como eu também educo ele sobre como ele utiliza, quais são os benefícios, quais são as dificuldades, os desafios. Então, acho que isso é o desafio da comunicação hoje em dia também, que a gente tem que aplicar. Edu, e colocando todo esse pacote aqui de treinamentos, como é que você encaixa, como é que a gente se posiciona no marketing? Como é que a gente ganha relevância e comunica por que a gente faz e o que a gente ganha com isso? Qual a relação que você faz sobre os dois temas? Tá, hoje, por exemplo, o que a gente faz? Todo o treinamento que a gente faz, a gente metrifica. A gente metrifica a qualidade do treinamento e o quão teve performance pós-treinamento. Não vai falar o ROI, hein? É alto. Posso falar isso que é alto. Mas a gente consegue metrificar e a gente consegue saber se esse cara está tendo performance, se esse cara
quantas vezes ele frequenta treinamento, qual treinamento, se ele foi no treinamento, se ele vendeu algum outro tipo de produto. E agora, com esse modelo de treinamento para empreendedor, a nossa ideia é fazer um acompanhamento com essas pessoas. Cara, eles estão evoluindo na gestão dele, né? O trabalho de pesquisa que a gente fez, ele não veio com o objetivo só de entender o comportamento. Dali, a gente saiu sobre estratégias de campanhas, qual tipo de campanha que eu posso mais motivar esse cara, né? A gente também teve, por exemplo, da pesquisa, tem um produto novo que a gente vai lançar. Sim. Não vejo a hora. Ali a gente encontrou uma nova forma de monetização. Foi por causa da pesquisa. Não só monetização, mas como uma fidelização com uma extensão em capacidade. Exato. Aumentar o sucesso do parceiro. Ou seja, olha como escutar faz a gente aprende muito mais. Sua avó não falava? Deus te deu 2 ouvidos e uma boca? Fala. Que a avó que não mais, falou fala isso. menos, né? Escuta mais e fala menos, menino. Eu queria saber dos 3, quem segue isso? Mas eu acho resumindo aqui, o de a gente tá até se conhecimento, segurando, né? cultura, que a gente está levando para a galera, é o empreendedor, experience, imersão, masterclass, técnico e online. O que é o Adias Fest, que a gente não falou dele até agora? O Adias Fest é o seguinte, a gente também tem necessidade social. O brasileiro gosta, né? Né? Tem que entender quem é o brasileiro. É né? networking. Mas é verdade, às vezes a gente faz mais negócio num Sim. jantar do que num evento de Não treinamento. tem a dúvida. Mas é cultural nosso, né? Então o que a gente criou? A gente criou uma divisão onde a gente organiza eventos para socializar. Não é para ir lá colocar um PowerPoint. Pizzada, é churrasco, Hamburgada, porco. A gente já fez o primeiro Sim. em São José Dos Campos. E agora Acho que já foram 3 esse ano, né? ontem aconteceu outra, mas todo mês acontece de 5 a 10. Legal. Depende aonde eu tenho consultor viajando e aonde eu tenho treinamento. E aí ele conduz junto com uma marca. E esse ano a gente aumentou. Ano passado foram dois eventos do Porco no Rolete. Esse ano são 5. Porque é um evento grande, é um evento diferente. Vai aumentar o custo do presunto, hein? Tanto pouco no Pelo amor de Deus. Já tem a cidade? Já pode falar? Tem as cidades. A próxima agora é Vitória, Opa! Espírito É Santo. bom, pô. A gente vai contar o Tem spoiler C- também pode, ou não? CD, Pode. pronto, A gente vai entrega. abrir agora o CD híbrido lá, o primeiro CD híbrido Verdade. entre ar solar. Então o pessoal aí do Espírito Santo, região próxima, vários estados, vai ganhar na eficiência logística também no solar. Então todo mundo aí da região aguarde que vai ter um evento. E também vamos arrancar aí com produtos Kit do solar, além do ar. Exato. É isso. E tem mais outros 3, eu não lembro de cabeça as cidades. Mas são mais 3 cidades. Londrina, Ó, a Amandinha. onde a gente tem showroom. Amanda vai ficar feliz. São Paulo, região São Paulo, a gente deve fazer alguma coisa também. E Mato Grosso. E Mato Grosso. Verdade. O de Campo Que Grande bacana. é um dos mais famosos, né? Foi o nasceu primeiro, lá, né? Nasceu lá. Nasceu lá, foi Faz em tempo, Campo hein? Grande e a Big gente Field. volta. Big E Field. lá é gigante, porque lá o evento é para quase 300 pessoas. Ali Pra você ver como a pilota, hein? tradição vai ganhando corpo, né? Lá também vamos ganhar CD, hein? Lá também vai ter CD Mas híbrido. então hein? já Que eu sai falei. spoiler. Solta mais um. Não conta, Solta não mais conta um. novidade É pela bom, metade, vai ter né? também. Então, Mato Grosso do Sul também. A gente vai estar aí com o produto do solar junto com o do ar lá. Então, no futuro próximo, a gente está se organizando também para deixar o estoque no mínimo em 3 CDs. Como é o nome do kit, Edu? É o kit conforto, né? Kit conforto. Essas piadas internas são ótimas, né? Vamos lá. Mas área o- solar. O que você deixa de recado aí que a gente pode dizer mais para o parceiro sobre o efeito do treinamento? Como é a questão de reciclar? Tudo bem, a gente vai fazer o evento, vai fazer o treinamento. E o que vem depois? O que você está pensando mais a longo prazo? Porque é legal, a gente está falando 2025, esses treinamentos. E o que isso leva para frente de planejamento? Legal, boa pergunta. Quando a gente pensa em marketing, a gente pensa em longo, médio e curto prazo. Né? Sim. Curto prazo, o que eu preciso agora. Longo prazo, a gente começou há muito tempo atrás, quando a gente fala de marca, ela é sempre longo prazo. O que eu estou investindo pensando em longo prazo, né? Então, eu vejo que hoje a gente tem muitas formas de desenvolver uma fidelização maior dos nossos clientes, criar programas de fidelidade ali, onde a gente consiga trazer esse cara para aumentar o ticket junto com ele. A gente tem muita oportunidade de profissionalizar esse cara mais. Personalizar também condições também para ele.
Personalização. E a parte, e uma coisa que não dá para fugir, né, a tecnologia está aí. Então a gente já começou com alguns projetos de tech diferente. A gente deve lançar agora esse ano 2 projetos. Sem spoiler, tá? Isso não posso contar. Mas segura. Mas assim, acho que o maior desafio para o instalador, para o integrador, é ele manter frequência de um aprendizado, porque 50% dos instaladores, por exemplo, eles frequentam treinamento só uma vez por ano. Então, assim, como esse cara pode frequentar mais vezes? Questão de gravar treinamentos e deixar, né? O dia que ele entender quanto mais conhecimento ele tiver, melhor ele vai vender, ele vai ter que buscar mais conhecimento. É muito pouco. Né? É muito pouco. Não, vai muito diante, por exemplo, a gente fala de livros, de leitura. O índice de leitura no Brasil ele é baixíssimo. Você sabe qual que é o percentual, por exemplo, de não conclusão de treinamento online? Já ouviu falar? Não sei o percentual. Quem falou aqui foi o a Priscila falou? Qual é o percentual? Não passa de 15%. É isso. Quanto? 15%. 15? Não passa de 15% de conclusão. Nossa, isso é muito baixo, pensa hein? que você compra... O mestre, ele falou essa taxa aqui, minha cabeça é boa, ela lembra. O mestre falou essa taxa, acho que um pouquinho menos, e o dele é 80%, só salva 85%. E por quê? Conclusão. Cara, deve ser um curso bom, cara. Tem que ter gamificação também. O cara que compra dá vai valor. fazendo o curso. Porque o cara compra um treinamento, isso média Brasil, tá? Ele compra um compra e treinamento não faz. E 15%, no máximo 15% termina. É tipo você comprar um livro e não ler. É tipo academia. Eu ia falar eu ia falar exatamente isso. Academia. Eu acho que se todo mundo vai em clube e academia, ela não tem espaço físico. A academia é feita para não ir. É isso. Então, pessoal, você que está pagando a academia, vá. Vamos ver o que o dono vai falar. Então eu acho que quando... Aliás, o Movimento Laranja, a gente já está indo na reta final. Agora a gente está indo já na reta final do podcast, a gente precisa falar do Movimento Laranja. Antes do encerramento. Conta aí Explica do mais. movimento. Cara, o Movimento Laranja, ele vem com uma ideia de criar projetos que têm o objetivo qualidade de vida do nosso parceiro. E dos nossos, quando eu falo parceiro, interno e externo. Quanto mais saúde, mais disposição, Exato. mais trabalho, mais negócio. Ele vem falar sobre sonhos, ele vem falar sobre ele ser melhor, ele vem falar sobre gestão, sobre controle, ele vem falar sobre ele. Sobre gestão como a gente emocional pode fazer. também. Exatamente. Física, NR1. saúde. O conceito básico é como a gente pode fazer as pessoas serem melhores. Em todos os aspectos. Então, o primeiro aspecto é o esporte. É a E o qualidade mais legal de é vida. que não está vinculado a comprar ou não comprar. Não, imagina. A gente está quer falando... A gente movimentar lançou e o desafio agora de fazer meia transformar maratona. as vidas das pessoas. Transformar a vida Tem das a meia pessoas. maratona no final de julho. Esse primeiro, ele é de esporte, então o desafio foi, cara, tem 5 meses para você conseguir fazer uma meia maratona. 25 pessoas selecionadas, entre clientes e Estaremos colaboradores. todos lá, hein? Você vai correr também? Eu ainda não. Ele vai correr da corrida. Eu tô me preparando ainda porque Mas, eu Edu, tive uma lesão, mas eu já fiz mas o 7 impacto- meias maratonas, hein? Tá Vamos bom, deixar tá claro. bom. Esse impacto que deu esse primeiro movimento laranja, pelo menos nas nossas redes sociais, assim, foi algo incrível. Porque até quem não entrou no sorteio lá, na escolha dos 25, mandou mensagem. Pô, eu Não, tô mas a gente treinando, abraça todo mundo, não precisa eu entrar. tô fazendo, vocês estão mudando minha vida, eu saí do sedentarismo. Quem não foi sorteado. Então, isso você foi selecionado. Selecionado. Isso para nós, assim, Participe junto. foi um impacto muito grande, uma experiência para nós muito grande também. E superou muito o que a gente imaginava conquistar. Pô, amanhã eu vou fazer uma reunião correndo no parque. É verdade. Em outras palavras, Otimiza, né? a gente quis mexer com a vida do parceiro, seja interno ou externo, e o projeto mexeu com a nossa vida. Mexeu. É isso. Falei, cara, Mexeu. que legal, eu não acreditava que eu poderia gerar esse impacto. Tanta coisa boa, quem foi selecionado, quem não foi, a gente recebeu tanto feedback. Eu vou fazer, eu adorei, preciso mudar. Cara, eu falei, cara, não acredito que a gente chegou tão longe, né? E a fila de espera? Você pega a família, amigos, os caras falam, e aí, esse movimento laranja, a onda laranja. A gente vai fazer um O impacto movimento tá muito anti-tabagismo, então, na empresa. Nossa, Esse é bom. ótimo. O movimento laranja, Isso é esse, bom. hein? Anota essa ideia, pelo amor de Deus. Edu, Vamos fazer já uma tem- competição lá para A quem... gente já Vocês tem o não movimento acham? laranja do Q2? Tem. Pode Já dar tem. spoiler ou Não, segura? nem um Segura, pouco. É porque Pô, eu esse... não sei, agora tem outro curioso. Esse movimento... Tem 3 engavetados. Tem 3. Esse cara aqui me ligou. Ele tava... Onde estava? Ele, Belém. Tava em Belém. Tive uma ideia. E eu e ele conversando. Ele em São Paulo com o Edu e eu em Belém. Tive uma ideia do movimento. E a gente fala...
Cara, tem algum dispositivo aqui? A gente estava falando do projeto 2. Então, o projeto 2 a gente lança agora, no segundo trimestre, para acontecer provavelmente de junho, ali, entre maio e junho. Sim. E a gente anuncia ali julho, agosto, mas é um projeto que vai falar de sonhos. Pô, bacana. Agora Agora, tem alguma coisa a ver com loja de colchão ou travesseiro. Ah, eu achei que era padaria. Eu também pensei, porque tá quase na hora do almoço, entendeu? bom, agora na reta final, estamos encerrando. Deixa alguma mensagem. Vamos primeiro dizer o seguinte, todo mundo aqui, né? A gente tenta ao máximo participar dos treinamentos. Eu acho que tem uma equipe muito motivada, então tem equipe toda do marketing, expansão, participando dos eventos, o pessoal de SDR pedindo confirmações, então é importante todo mundo que confirma, vá, se não vai, avisa, então é importante para a organização, deixo já esse recado. O segundo ponto, deixa aqui também nos comentários sugestões também de cidades, de eventos, sugestões de melhorias, então vamos deixar bem aberto o canal. E dizer que a gente está, enfim, buscando sempre inovar, mudar. E o que você quer dizer para encerrar? Bom, pessoal, primeiro, quem tiver sugestões aí, deixe no comentário, cidade, lugar, isso que o Edu falou, é importantíssimo. E dê feedbacks pra gente, acho que isso é bastante válido. Para encerrar, bom, primeiro agradecer mais uma vez aqui. A gente tem, se deixar a gente fica horas e horas falando, porque a gente são 4 pessoas falantes. E assim, o que eu falo é o seguinte, treine o tempo todo, se capacite, não se sinta o melhor, busque para você fontes seguras, fontes de qualidade, pessoas referências, seja online, seja físico, seja um podcast, seja um livro, mas assim, não se acomode, porque quando você se acomoda, vem alguém e te atropela. Essa que é a real. Então, e uma vez atropelado, né, cara, tá morto. Acabou. Então é isso. Deixa eu fazer uma pergunta, Du. Você cobriu todos os pontos da colinha aí, não? Cara, sim. 100%. Cuidado, Não precisa nada 100%. que você fala, esse aqui eu não falei. Não, é porque assim, eram só dados para eu poder lembrar, porque às vezes são tantas coisas, né? Mas vá. Mas tá fluiu bem, cara. bem. Deu para dar um check em tudo. Você falou 2 vezes da Trainers. Quer falar de algum outro fabricante? Arrumou uma treta agora de galera. Todos. Cara, eu vai arrumar uma treta de galera. Não, pessoal, mas é legal. Os nossos parceiros, isso é fato. Todos. Eles são parceiros mesmo. Com campanhas, com ideia. Com uma ideia? Eu não entendi. Com uma ideia. TCL, Samsung, LG, amo vocês, Daikin, Fujitsu. Todo mundo. Todo mundo. Assim, acho que a gente tem um trabalho muito legal que a gente está construindo com as marcas. E cada vez mais a gente consegue aprovação de projeto. Acho que isso é muito bom, porque a gente está mostrando o nosso propósito. Quando a gente mostra propósito e mostra resultado e execução. É bem executado. E todo mundo compra, né? A ideia é muito legal, todo mundo vem e compra. Então acho que isso é muito bom. Mas é isso, Edu. Obrigado aí mais uma vez por participar aqui do nosso podcast, trazer um pouco do que a gente planeja para o ano 2025 para todos os nossos parceiros de ar e solar. A gente quer transformar esse mercado, levando esse propósito com muita intensidade, trazendo essa parceria junto com vocês. Então, obrigado por estar nesse ciclo de um ano junto com a Dias. Eu acho que de um ano para cá a gente mudou muito, você também faz parte dessa transformação, junto com todos que estão lá dentro, e eu acho que é só o começo. Amém. Eu tenho certeza, pô. Estamos só no Com começo. certeza. Então, parceiro, obrigado pela audiência. Edu, sempre muito bom estar com você. Aqui é um bate-papo, parece que a gente está em casa, numa reunião. É super... Vamos começar a filmar a nossa reunião das 9. Vamos fazer a reunião aqui, deixar ao vivo, fazer ao vivo. Tá, mas é legal porque a gente tem uma Quando sinergia, não puder falar, a gente foi pi. Boa. essa sinergia é muito boa entre nós, né? O que dá atração, né, para a gente conseguir executar cada vez mais o plano estratégico. Então é super importante. E essa relação entre treinamento e estratégia, a gente consegue cobrir vários pontos, né? Desde a fidelidade do nosso parceiro, desde o apoio do nosso fornecedor, desde o time interno, nosso parceiro interno comprar mais o projeto, desde a gente acelerar o crescimento. Então, o treinamento e o marketing e as ações de marketing como um todo vem contribuindo, né, para esse crescimento e colocando credibilidade no que a gente faz.
No final do dia, a gente é um distribuidor, a gente precisa de clientes. E os clientes acontecem fazendo uma boa entrega, uma boa venda, preço competitivo e um bom relacionamento acima de tudo. Afinal, somos brasileiros. E transformando em resultado, né? Porque o time comercial tá atacando, tá bem, boa relação com os nossos clientes. Eles estão surfando a onda. Recorde de venda. Recorde de venda, atrás de cara. recorde. Atrás de recorde. Então, acho que isso é muito legal para nossa história. Todo mundo trabalhando encaixadinho. Então, Laranja não dá ré. Não. Então, com certeza, faremos novos podcasts. É o seu segundo de muitos. Agora vai acabar a primeira temporada, a gente vai vir com a segunda, o marketing está em movimento, vai dar uma repaginada, parceiro, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Temporada 2, a gente vai mudar isso aqui, vai ficar bom. Então, nosso muito obrigado. Mais um podcast, o terceiro de nós três juntos. É verdade. Então, feliz de estarmos, né, juntos aqui. Então, obrigado, continue nos assistindo, aperta o sininho, siga Spotify, siga Irmãos Dias, Eduardo Klepax, Adias.solar, Clube Adias. Continue nos seguindo, nos apoiando, mandando feedback. A gente está aqui por você, porque o seu sucesso é o nosso sucesso, parceiro. Vamos! Valeu! Vamos fazer um Fala Parceiro aqui para finalizar? Vamos! 1, 2, 3 e... Fala, parceiro!